Olá pessoal, tudo bom com vocês? A SA Cursos aí preocupada em trazer equipamentos de qualidade para vocês, principalmente na parte de testes eletrônicos, onde nós entramos aí com o ar-condicionado eletrônico, com seus respectivos testes. Nós trouxemos aqui uns multímetros que nós consideramos hoje um dos melhores aí que tem no mercado em relação custo-benefício. Vou mostrar para vocês os dois multímetros. Nós temos um multímetro, esse amarelo, que ele é um pouquinho maior, ele tem uma qualidade de 20 ampere de diferença para esse, que esse aqui trabalha com 10 ampere de teste, e algumas diferençazinhas entre um e o outro. Não que aquele de lá é tão bom quanto esse, tá? Em termos de qualidade. A diferença é que tem separado milivolts a medição, esse aqui não tem. E a questão do borne de miliampere para medição até 600 miliampere é separado desse daqui, ó. Esse daqui é aqui no mesmo borne e esse aqui é separado. Vamos lá, eu vou começar a explicar item por item para vocês. Primeiro passo, eu vou explicar para vocês a questão dos bornes aqui embaixo, né? Nós temos o borne preto nos dois, que utiliza-se a ponteira preta, que é a ponteira do comum, né? Essa ponteira não se muda de posição, sempre vai estar no comum, no com. E aí nós temos a ponteira vermelha, que é para fazer a medição também, que aí eu tenho, na ponteira vermelha desse lado, eu tenho para fazer a medição de tensão, resistência, diodo, continuidade, capacitância, frequência, duto ciclo, temperatura, corrente na função de miliampere. Esse lado aqui eu tenho para medir tensão, resistência, diodo, continuidade, capacitância, frequência, duty cycle, temperatura, e a função de corrente em miliampere muda para esse lado de cá. A diferença desse para esse é que eu vou ter que mudar para medir miliampere. Quando eu for testar algum transistor, alguma coisa que mede em miliampere, corrente muito baixa, né? Aí eu tenho o borne amarelo, né? O borne amarelo, quando eu for medir corrente, eu vou tirar a ponteira vermelha daqui, vou colocar desse lado, ela vai me medir até 10 ampere. Neste caso aqui, quando eu tirar a ponteira para cá para medir corrente, eu vou medir até 20 ampere. A qualidade desse para esse é a questão de função de corrente, né? Que ele tem uma capacidade maior de corrente. E nós temos aí, esse multímetro é um de 600 volts na categoria 3. Esse multímetro aqui, ele tem uma segurança maior. Ele tem 1000 volts na categoria 3 e 600 volts na categoria 4. Nós temos outros vídeos aí falando sobre categoria de multímetro, tá, senhores? Depois dê uma procurada. Vamos falar sobre o botão rotacional aqui. Primeiro item aqui, ó, que é para medir tensão DC ou AC, ou seja, para medir ela aqui, ela é escala automática, DC corrente direta, eu vou mudar aqui, ó, mudou para AC, alternada. Aqui eu vou medir milivolt, tá? É uma medição também muito baixa, mais para questão de circuitos, tá? No terceiro botão aqui, eu tenho para medir, aí no caso, resistência, diodo e continuidade, né? Como esse daqui eu tenho na segunda escala. É diferente um pouquinho desse aqui, né? Questão de escala, mas pela simbologia se acompanha a mesma coisa. Na terceira escala, eu vou medir capacitores. Na quarta escala desse daqui, na quinta desse, na quarta desse, eu tenho uma utilização aqui para medir frequência, que ela é muito utilizada para quem trabalha com ar-condicionado na questão de PWM, que são para medir aquelas válvulas torre eletrônica, para medir os transdutores eletrônicos da linha Volkswagen, né? Então, PWM a gente consegue medir frequência. Nós estamos medindo a frequência. Quando eu quero saber qual é a porcentagem de abertura daquela válvula, eu vou apertar essa tecla, que é a porcentagem, é o duty cycle, ou ciclo de trabalho.
Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre PWM, sobre frequência, sobre como trabalhar essas medidas diferentes que vocês não estão acostumados a trabalhar, nós temos o nosso curso de ar-condicionado eletrônico, onde nós estudamos toda essa situação, tá? Nessa escala aqui, nós medimos temperatura, que vem com esses cabos, né? Para medir a temperatura, onde é colocado o vermelho no borne vermelho e o preto no comum. E a ponta sonda dele começa a fazer a leitura da temperatura que nós temos hoje no ambiente, ou onde você encostar essa ponta para fazer essa leitura. Aqui nós temos uma leitura que é para medir, nós temos detecção de tensão em corrente alternada, tá, senhores? Se eu aproximar esse multímetro em uma tomada, ele vai me dizer se tem alimentação, se tem tensão no caso ali, ou não, tá? Aqui eu tenho um botão para poder medir nanoampere. Aqui eu vou medir miliampere. Miliampere ou nanoampere é a borne vermelho nesse daqui, na ponta vermelha nesse borne amarelo, e o preto no borne comum. E eu tenho aqui para medir a corrente acima de 600 miliampere. Já temos que colocar nessa botoeira aqui e mudar aqui, ó, o preto no comum e a vermelha no 20 ampere. Aí a gente vai fazer a meia leitura mais resistente. Nesse caso aqui, nós teríamos que colocar o botão rotacional aqui e mudar a ponteira. A preta continua aqui e a vermelha vai mudar para o borne amarelo. Para até 10 ampere, tá, senhores? Veja bem, 10 ampere, 20 ampere. Eu tenho uma qualidade melhor de medidas com esse daqui. Ah, mas Sérgio, mas é mais caro um do que o outro e tal. Mas eu tenho uma qualidade maior nessa daqui em questão de corrente, tá? Para poder fazer esse trabalho aí. Aí esse multímetro ele vem acompanhado já dos fusíveis, uns fusíveis bem robustos, né? Para você ter uma medida maior aqui nos fusíveis. 2 fusíveis também para esse daqui, cada um para o seu borne que necessário. E vem com um sensor de temperatura. Vamos colocar aqui o sensor de temperatura para a gente ter uma ideia da nossa temperatura de hoje aqui. Hoje nós estamos com a temperatura um pouco baixa, mas estou medindo a minha temperatura corporal aqui, ó, segurando o borne, ela vai subindo a temperatura. Vou ligar a iluminação aqui para vocês. Não sei se fica melhor para vocês identificar, tá? E eu vou desligar, ó. Desliguei. Bom, senhores, caso se interessem pelos equipamentos, que hoje auxilia muito a questão eletrônica no veículo, né? Hoje a eletrônica embarcada é muito grande, principalmente na área de ar-condicionado. Nós estamos disponibilizando um link na descrição desse vídeo, onde nós vamos colocar esses equipamentos aqui, onde vocês vão encontrar esses equipamentos. Foi de onde nós adquirimos também, tá? Questão de custo-benefício, 2 equipamentos muito bom, ok? Muito obrigado!